Senhor, meu pai é o dono dessa empresa. O milionário riu sem imaginar que... Roberto Silva sentiu o coração disparar quando viu seu escritório sendo invadido por uma criança. A reunião mais importante do trimestre estava acontecendo e ele precisava fechar um contrato de milhões de reais com investidores internacionais quando um menino negro, de não mais que 10 anos, entrou correndo pela porta de vidro. O garoto parou bem na frente da mesa de reuniões, olhou diretamente para Roberto e declarou com uma voz firme que não combinava com sua idade. Senhor, meu pai é o dono dessa empresa. Roberto explodiu em gargalhadas e os 3 homens de terno ao redor da mesa o acompanharam. O som ecoou pelo escritório no 30º andar do edifício empresarial na Faria Lima, em São Paulo. Que gracinha, disse Roberto ainda rindo. E quem é seu pai, pequeno? Meu pai é Antônio Santos. Ele construiu essa empresa com o senhor há 15 anos. Respondeu o menino, sem se intimidar com as risadas. Os risos pararam abruptamente. Roberto sentiu um frio na barriga, mas rapidamente recuperou a compostura. Segurança! Gritou apertando o botão do interfone. Como deixaram essa criança entrar aqui? Eu não estou mentindo, senhor, insistiu o menino, ajustando a mochila surrada nos ombros. Meu nome é Diego Santos, e meu pai sempre me falava dessa empresa. Ele dizia que vocês 2 eram sócios. 2 seguranças entraram correndo no escritório. Roberto acenou para que levassem o garoto embora. Levem ele daqui e descubram como conseguiu passar pela recepção. Senhor Roberto, eu não vou sair até o senhor me contar onde está meu pai, gritou Diego, enquanto era carregado pelos seguranças. A porta se fechou e um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Os investidores trocaram olhares preocupados. Desculpem isso, senhores, disse Roberto, tentando retomar o controle. Criança de rua sabem como é. Inventam qualquer história para conseguir dinheiro. Mas no fundo do peito, Roberto sentia uma inquietação que não conseguia explicar. Antônio Santos. Fazia 6 anos que não escutava esse nome. 6 longos anos desde que seu antigo sócio havia simplesmente desaparecido, deixando Roberto como o único dono da empresa. A reunião continuou, mas Roberto mal conseguia se concentrar. As palavras dos investidores pareciam distantes, enquanto sua mente voltava ao passado. Antônio havia sido mais que um sócio. Era seu melhor amigo desde a faculdade de administração e juntos haviam construído a Silva & Santos Consultoria do zero. Quando a reunião terminou e os investidores saíram, Roberto ficou sozinho em seu escritório. Caminhou até a janela e olhou para a movimentada Avenida Faria Lima lá embaixo. O menino havia mencionado detalhes que apenas alguém muito próximo a Antônio poderia saber. A secretária, Márcia Oliveira, bateu na porta e entrou. Era uma mulher de 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, que trabalhava na empresa há mais de 10 anos. Senhor Roberto, preciso falar com o senhor sobre aquele menino, disse ela, com a voz hesitante. O que tem ele, Márcia? É que ele tem vindo aqui há semanas. Sempre pergunta pelo pai, sempre repete a mesma história. Os seguranças já o removeram várias vezes, mas ele sempre volta. Roberto se virou da janela e olhou para a secretária. E você nunca achou necessário me contar isso antes? Eu achei que fosse apenas uma criança fantasiando. Mas hoje, vendo a reação dele, a convicção na voz. Senhor Roberto, e se ele estiver falando a verdade? Isso é ridículo, Márcia. Você conheceu Antônio. Ele nunca mencionou ter filhos. Mas, senhor, faz 6 anos que o senhor Antônio desapareceu. Muita coisa pode ter acontecido nesse tempo. Roberto voltou para sua cadeira e se jogou nela, passando as mãos pelo cabelo já ralo. Antônio havia saído da empresa de forma súbita, alegando problemas pessoais. Na época, Roberto havia ficado preocupado, mas as semanas se passaram e seu antigo sócio simplesmente não retornou. Márcia, você se lembra dos documentos de sociedade? Onde estão guardados? No cofre, senhor. Por que pergunta? Me traga eles. Quero revisar algumas coisas. Enquanto Márcia saía para buscar os documentos, Roberto tentava ordenar seus pensamentos. Havia algo sobre aquele menino, uma familiaridade nos olhos, na forma de falar.
Seria possível que Antônio realmente tivesse tido um filho e nunca contado a ninguém? A porta se abriu novamente, mas não era Márcia quem entrava. Era Diego Santos, ofegante e com a roupa ainda mais amarrotada. Como você entrou aqui de novo? Perguntou Roberto, alarmado. Pela escada de incêndio, respondeu o garoto simplesmente. Preciso falar com o senhor. Criança, eu vou chamar a segurança novamente, e desta vez, por favor, só me escute por 5 minutos, interrompeu Diego. Se depois disso o senhor quiser me mandar embora, eu vou. Mas antes, deixe eu mostrar uma coisa. O menino abriu a mochila surrada e tirou de lá uma pasta velha, cheia de documentos amarelados. Colocou tudo em cima da mesa de Roberto. Esses papéis estavam na gaveta do meu pai. Minha mãe os encontrou quando tivemos que vender nossos móveis para pagar o aluguel. Roberto olhou para os documentos com curiosidade misturada com apreensão. Eram fotocópias de contratos, recibos e correspondências antigas. Suas mãos tremeram quando reconheceu sua própria assinatura em vários dos papéis. Onde você conseguiu isso? Como eu disse, eram do meu pai. Essa é a certidão de nascimento da empresa, não é? Diego apontou para um documento específico. Ali tem o nome do meu pai como sócio fundador, junto com o senhor. Roberto examinou o papel mais de perto. Era realmente uma cópia da certidão de constituição da Silva & Santos Consultoria, datada de 15 anos atrás. Os nomes Antônio Santos e Roberto Silva apareciam claramente como sócios igualitários, cada um com 50% da empresa. Isso não prova nada, disse Roberto, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Qualquer pessoa poderia ter acesso a esses documentos. E isto? Diego mostrou uma foto antiga, onde 2 jovens apareciam sorrindo na frente de um prédio pequeno e modesto. É o senhor e meu pai no primeiro escritório da empresa, não é? Roberto pegou a foto com mãos trêmulas. Era impossível negar. Ali estavam ele e Antônio, 15 anos mais jovens, cheios de sonhos e esperanças. Eles haviam tirado aquela foto no dia em que assinaram o contrato de aluguel de sua primeira sala comercial. De onde você tirou isso? Minha mãe guardou todas as fotos do meu pai. Ele sempre falava da empresa. Dizia que um dia me traria aqui para conhecer o lugar onde ele trabalhava. Mas então ele desapareceu e nunca mais voltou. Roberto sentiu um aperto no peito. Começou a se lembrar de conversas antigas com Antônio, de como seu amigo havia mencionado uma namorada especial, mas que mantinha a relação em segredo por causa da diferença social entre eles. Como é o nome da sua mãe? Carla Santos. Ela trabalhava como diarista quando conheceu meu pai. Eles se casaram quando eu tinha 3 anos. As peças começavam a se encaixar na mente de Roberto. Ele se lembrava vagamente de Antônio ter pedido folga algumas vezes para resolver assuntos pessoais e de como havia ficado mais reservado nos últimos meses antes do desaparecimento. Márcia entrou no escritório carregando uma pasta volumosa. Senhor Roberto, aqui estão os... Ela parou ao ver o menino novamente no escritório. Como ele entrou aqui de novo? Não é importante agora, Márcia. Me deixe ver esses documentos. Roberto abriu a pasta e começou a revisar os contratos de sociedade originais. Conforme lia, sua expressão ficava cada vez mais séria. De acordo com os documentos, Antônio Santos realmente possuía 50% da empresa. Mas havia também um documento que Roberto não se lembrava de ter visto antes, um acordo de transferência de participação, assinado 6 anos atrás. Márcia, você se lembra deste documento? Mostrou o papel para a secretária. Márcia ajustou os óculos e examinou o papel. Senhor Roberto, esse documento... A assinatura do senhor Antônio parece estranha. E eu não me lembro de ter digitado este texto. Diego se aproximou e olhou para o documento. Isso não é a letra do meu pai. Eu conheço a letra dele. Ele sempre escrevia bilhetinhos para mim antes de desaparecer. Roberto examinou a assinatura mais de perto. Realmente havia algo errado. A caligrafia era muito diferente da que ele lembrava de Antônio. Além disso, o documento estava datado exatamente no dia em que seu sócio havia desaparecido. Márcia, quem mais tinha acesso a este cofre? Apenas o senhor e o senhor Antônio, mais o advogado da empresa, Dr. Fernando Carvalho.
Roberto sentiu um frio na espinha. Dr. Fernando havia sido quem cuidou de todos os aspectos legais da transferência de participação de Antônio. Foi ele quem havia assegurado Roberto de que tudo estava em ordem e que ele agora era o único proprietário da empresa. Márcia, preciso que você me consiga o telefone do Dr. Fernando. Agora. Senhor Roberto, aconteceu alguma coisa? O senhor está muito pálido. Só me consiga o telefone, por favor. Enquanto Márcia saía, Roberto olhou para Diego, que estava sentado em uma das cadeiras em frente à mesa, balançando as pernas que não chegavam ao chão. Diego, me conte mais sobre quando seu pai desapareceu. Como foi exatamente? O menino suspirou profundamente antes de responder. Foi há 6 anos. Eu tinha 4 anos na época. Lembro que meu pai estava muito preocupado nas últimas semanas. Ele recebia ligações estranhas e sempre saía de casa quando atendia. Minha mãe ficava nervosa. E no dia que ele desapareceu, ele me deu um abraço muito apertado de manhã e disse que talvez precisasse viajar a trabalho. Prometeu que voltaria logo, mas nunca mais voltou. Sua mãe nunca tentou procurar ele? Claro que sim. Ela foi na empresa várias vezes, mas sempre diziam que o senhor estava ocupado e que meu pai havia vendido sua parte e ido embora. Minha mãe não acreditou, mas não sabia o que fazer. Roberto sentiu uma culpa imensa crescer em seu peito. Ele se lembrava vagamente da recepcionista ter mencionado uma mulher que vinha procurar Antônio. Mas na época, ele havia dado ordens para que não fosse incomodado com assuntos pessoais de ex-funcionários. Por que você decidiu vir aqui agora? Porque minha mãe está doente e a gente não tem dinheiro para o remédio. Ela precisava trabalhar, mas desmaiou na casa de uma patroa semana passada. O médico disse que ela está com anemia e pressão alta. Diego baixou os olhos, claramente constrangido. Eu pensei que se meu pai realmente tinha parte desta empresa, talvez o senhor pudesse me ajudar a encontrar ele, ou pelo menos me dizer o que aconteceu. Roberto se levantou e caminhou novamente até a janela. Lá embaixo, a cidade fervilhava com o movimento da hora do almoço. Quantas famílias estavam sofrendo por causa de suas decisões? Quantas verdades ele havia ignorado para proteger seus próprios interesses? Márcia voltou com um papel na mão. Senhor Roberto, consegui o telefone do Dr. Fernando, mas tem uma coisa estranha. O quê? A secretária dele disse que o Dr. Fernando saiu de São Paulo há 5 anos, mudou-se para o Rio de Janeiro de forma muito repentina, deixou vários casos em aberto e nunca mais deu notícias. Roberto sentiu como se o mundo estivesse desabando ao redor. Há 5 anos. Exatamente 1 ano depois da transferência de participação de Antônio. As coincidências estavam se acumulando de forma muito suspeita. Márcia, preciso que você cancele todos os meus compromissos de hoje e quero que você pegue todos os documentos relacionados ao Dr. Fernando e ao desaparecimento do Antônio. Senhor Roberto, o que está acontecendo? Eu acho que fui enganado, Márcia, e talvez eu tenha sido cúmplice de algo muito grave sem saber. Diego levantou da cadeira. O senhor vai me ajudar a encontrar meu pai? Roberto olhou para o menino. Nos olhos da criança, via a mesma determinação que conhecia tão bem em Antônio. A mesma teimosia e coragem que havia tornado seu antigo sócio um empresário brilhante. Diego, eu vou fazer mais que isso. Eu vou descobrir exatamente o que aconteceu com seu pai. E se alguém o prejudicou, eu vou fazer justiça. O menino sorriu pela primeira vez, desde que havia entrado no escritório. O senhor acredita em mim? Sim, Diego, eu acredito em você. E peço desculpas por ter demorado tanto para escutar. Márcia voltou com uma pilha de pastas e documentos. Senhor Roberto, aqui estão todos os arquivos que consegui encontrar. Mas tem algo muito estranho. O que agora? Vários documentos sumiram. Especificamente, todos os contratos que o Dr. Fernando preparou no período do desaparecimento do Sr. Antônio. É como se alguém tivesse removido propositalmente. Roberto examinou as pastas. Realmente, havia lacunas óbvias na documentação. Papéis que deveriam estar ali simplesmente não existiam mais. Márcia, quem mais tem acesso aos arquivos? Além de mim e do senhor, apenas os funcionários da limpeza e...
O senhor Carlos Mendes, o contador. Carlos Mendes. Roberto havia quase se esquecido dele. Carlos trabalhava para a empresa há mais de 12 anos, cuidando de toda a parte financeira. Era uma pessoa de confiança, ou pelo menos Roberto sempre havia pensado isso. Onde está o Carlos hoje? Ele pediu folga, disse que tinha consulta médica. Mas, senhor Roberto, eu vi ele ontem à noite no prédio, muito tarde. Achei estranho porque normalmente ele vai embora às 6 da tarde. Uma suspeita terrível começou a crescer na mente de Roberto. Ele se lembrava de que Carlos sempre havia sido muito próximo ao Dr. Fernando. Os dois se conheciam há muitos anos e frequentemente almoçavam juntos. Márcia, preciso do endereço do Carlos, agora mesmo. Senhor Roberto, o que o senhor pretende fazer? Vou até a casa dele e ter uma conversa bem franca. Diego se levantou novamente. Eu vou com o senhor. Diego, isso pode ser perigoso. Melhor você ficar aqui com a Márcia. Não, senhor. É sobre o meu pai. Eu tenho o direito de saber a verdade. Roberto olhou para a determinação nos olhos do garoto e viu exatamente a personalidade de Antônio. Não adiantaria tentar dissuadi-lo. Está bem, mas você faz exatamente o que eu disser, entendeu? Entendido. A casa de Carlos Mendes ficava em um bairro de classe média, na zona leste de São Paulo. Quando Roberto estacionou o carro em frente ao portão, observou que a propriedade parecia muito bem cuidada e cara para o salário que Carlos recebia. Espere no carro, Diego. Mas, senhor Roberto, deixe eu falar com ele primeiro. Se precisar de você, eu chamo. Roberto tocou a campainha. Uma mulher de meia idade abriu o portão. Boa tarde. A senhora é a esposa do Carlos? Sou sim. O senhor é... Roberto Silva, patrão dele. Preciso falar com o Carlos sobre um assunto urgente. A mulher pareceu nervosa. Ele não está. Saiu pela manhã e disse que só voltava à noite. A senhora sabe onde ele foi? Não. Ele não costuma me contar muito sobre o trabalho. Roberto notou que a mulher evitava o contato visual e suas mãos tremiam ligeiramente. Senhora, aconteceu alguma coisa? A senhora parece preocupada. A mulher olhou para os lados, como se verificasse se alguém estava observando. Senhor Roberto, posso confiar no senhor? Claro, o que foi? É que o Carlos tem agido de forma muito estranha ultimamente. Recebe ligações no meio da madrugada e sempre sai de casa depois. E semana passada eu vi ele queimando papéis no quintal. Queimando papéis? Sim, uma pilha grande de documentos. Quando perguntei o que era, ele disse que eram apenas papéis velhos da empresa. Mas, senhor Roberto, ele estava chorando enquanto queimava. Roberto sentiu o coração acelerar. As evidências estavam se acumulando e apontando para algo muito grave. Senhora, por acaso a senhora se lembra de algo sobre um funcionário chamado Antônio Santos? O rosto da mulher empalideceu. Como o senhor sabe sobre isso? A senhora conhece ele? Conheço não, mas o Carlos já mencionou esse nome várias vezes. Sempre que bebe um pouco demais, fica falando sobre como se sente culpado por algo que aconteceu com esse tal de Antônio. A senhora lembra o que ele dizia exatamente? Que ele ajudou alguém a fazer uma coisa errada e que agora não consegue mais dormir direito. Que tem medo de que a verdade apareça um dia. Roberto agradeceu à mulher e voltou para o carro, onde Diego o aguardava ansiosamente. E aí, senhor Roberto? Descobriu alguma coisa? Diego, eu acho que estamos no caminho certo, mas as coisas podem ficar bem complicadas a partir de agora. Complicadas como? Eu acho que seu pai não desapareceu por vontade própria. Acho que alguém o forçou a sair de São Paulo. Diego ficou em silêncio por um momento, processando a informação. O senhor acha que meu pai está bem? Eu espero que sim, Diego. Mas vamos descobrir isso juntos, eu prometo. Roberto ligou o carro e começou a dirigir de volta para o centro da cidade. No caminho, seu celular tocou. Era Márcia. Senhor Roberto, o senhor precisa voltar aqui urgente. O que aconteceu? Apareceu um homem aqui perguntando sobre o menino. Disse que era parente dele e que ele havia fugido de casa. Mas, senhor Roberto, alguma coisa não está certa. O homem estava muito nervoso e fez perguntas muito específicas sobre o que vocês conversaram. Roberto sentiu um frio na barriga.
Como era esse homem? Alto, moreno, uns 40 anos. Usava terno preto e óculos escuros. E Sr. Roberto? Ele perguntou especificamente sobre o Diego ter mostrado algum documento para o senhor. Onde ele está agora? Foi embora quando eu disse que o senhor havia saído com o menino, mas deixou um cartão dizendo para entrarem em contato urgente. Márcia, tranque todas as portas do escritório e não deixe ninguém entrar até eu chegar. E se esse homem voltar, chame a segurança imediatamente. Roberto desligou o telefone e olhou para Diego. Diego, tem certeza de que você não contou para ninguém que vinha aqui na empresa? Só para minha mãe. Por quê? Alguém esteve no escritório procurando por você. E pelo jeito, essa pessoa sabe sobre os documentos que você me mostrou. O menino ficou pálido. Sr. Roberto, eu estou com medo. Não precisa ter medo, eu vou proteger você. Mas agora tenho certeza de que seu pai se envolveu em algo muito sério. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Quando chegaram de volta ao escritório, Roberto pediu para que Diego ficasse na sala ao lado, enquanto conversava com Márcia. Me mostra o cartão que esse homem deixou. Márcia entregou um cartão simples, sem muito texto. Apenas um nome, Pedro Costa, e um número de telefone. Márcia, eu preciso que você faça uma coisa para mim. Ligue para esse número e marque um encontro com esse tal de Pedro Costa. Diga que o menino está aqui e que quer conversar com ele. Senhor Roberto, isso não é perigoso? Talvez seja, mas é a única forma de descobrirmos o que realmente aconteceu com o Antônio. Marque o encontro para amanhã de manhã aqui no escritório. E o Diego? Ele vai ficar escondido na sala de reuniões, escutando tudo. Quero que ele ouça exatamente o que esse homem tem a dizer. Márcia fez a ligação. Do outro lado da linha, um homem com voz grave confirmou que estaria no escritório às 9 da manhã do dia seguinte. Roberto passou o resto da tarde revisando todos os documentos que havia encontrado, procurando por pistas sobre o paradeiro de Antônio. Havia muitas inconsistências nos relatórios financeiros dos últimos 6 anos, especialmente relacionadas a transferências de grandes quantias para contas que ele não reconhecia. No final do dia, Roberto ofereceu carona para Diego até sua casa. Durante o trajeto, conversaram sobre as descobertas do dia. Diego, preciso conhecer sua mãe. Talvez ela tenha mais informações que possam nos ajudar. Claro, Sr. Roberto. Ela vai ficar muito feliz em falar sobre meu pai. A casa de Diego ficava em uma região periférica da cidade, em um conjunto habitacional simples, mas bem cuidado. Roberto observou como as condições eram modestas comparadas ao ambiente empresarial que estava acostumado. Carla Santos abriu a porta e ficou surpresa ao ver um homem de terno ao lado do filho. Diego, quem é este senhor? Mãe, este é o Sr. Roberto, sócio do papai. Ele vai nos ajudar a encontrar o papai. Carla olhou desconfiada para Roberto. Era uma mulher bonita, de aproximadamente 35 anos, mas que aparentava estar cansada e preocupada. Entre, senhor. Diego, me explique direito o que está acontecendo. Sentaram-se na pequena sala e Diego contou para a mãe tudo o que havia descoberto durante o dia. Carla escutava em silêncio, com lágrimas nos olhos. Senhora Carla, eu preciso que a senhora me conte tudo o que se lembra sobre os últimos dias que passou com Antônio. Carla limpou os olhos e começou a falar. Senhor Roberto, o Antônio estava muito estranho nas últimas semanas antes de sumir. Ele recebia ligações que o deixavam nervoso, e várias vezes eu o peguei conversando baixinho no telefone durante a madrugada. A senhora chegou a escutar alguma coisa dessas conversas? Algumas palavras soltas. Ele falava sobre documentos, sobre alguém ter descoberto alguma coisa. E uma vez eu escutei ele dizer: "Eu não vou fazer isso, tem que ter outro jeito." Roberto sentiu que estavam chegando perto da verdade. E no dia que ele desapareceu? Naquele dia, ele acordou cedo e ficou mexendo em uns papéis na mesa da cozinha. Estava muito nervoso. Quando perguntei o que era, ele disse que era só trabalho. A senhora chegou a ver esses papéis? Vi sim. Eram contratos, documentos com a logo da empresa de vocês.
E tinha uma carta manuscrita também. A senhora lembra o que dizia na carta? Não li inteiro, mas vi que falava sobre uma reunião urgente e que se ele não comparecesse, algo ruim aconteceria comigo e com o Diego. Roberto sentiu o sangue gelar. Antônio havia sido ameaçado usando a família como chantagem. Por isso ele havia desaparecido sem dar explicações. Estava tentando proteger a esposa e o filho. Senhora Carla, a senhora ainda tem essa carta? Não. O Antônio levou todos os papéis com ele quando saiu de casa naquele dia. Mas, senhor Roberto, eu tenho certeza de que meu marido não venderia sua parte da empresa voluntariamente. Aquela empresa era o sonho da vida dele. A senhora tem razão. Eu estou começando a entender que o Antônio foi vítima de um golpe muito bem elaborado. Carla segurou a mão de Roberto. Senhor Roberto, por favor, me ajude a encontrar meu marido. Esses 6 anos foram muito difíceis para mim e para o Diego. Eu trabalho de diarista, mas não consigo ganhar o suficiente para sustentar a casa. E agora, com minha saúde debilitada... Senhora Carla, eu prometo que vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para encontrar o Antônio e descobrir a verdade. Mas preciso que a senhora e o Diego tenham cuidado. Pessoas perigosas podem estar envolvidas nisso. Como assim? Roberto contou sobre o homem misterioso que havia aparecido no escritório procurando por Diego. A partir de hoje, quero que vocês fiquem alertas. Se alguém estranho aparecer aqui, não abram a porta e me liguem imediatamente. Roberto deu seu cartão com o número pessoal para Carla. E outra coisa, senhora Carla, quero que a senhora pare de trabalhar por enquanto. Eu vou custear todas as despesas de vocês até resolvermos essa situação. Senhor Roberto, eu não posso aceitar isso. Nós não somos caridade. Não é caridade, senhora Carla. Se realmente o Antônio foi prejudicado injustamente, então vocês têm direito a muito mais do que isso. Considere como um adiantamento. No dia seguinte, Roberto chegou ao escritório muito cedo. Queria preparar tudo para o encontro com Pedro Costa. Instalou um gravador na mesa e orientou Márcia sobre como conduzir a conversa. Às 8h30, Diego chegou acompanhado da mãe. Roberto os levou para a sala de reuniões, de onde poderiam escutar tudo através do interfone. Diego, quero que você preste atenção em tudo o que esse homem disser. Se você reconhecer a voz dele, ou se ele mencionar alguma coisa que faça você se lembrar de alguma coisa, me avise imediatamente. Às 9h em ponto, Márcia anunciou pelo interfone que Pedro Costa havia chegado. Roberto mandou que ela o fizesse entrar. Pedro Costa era exatamente como Márcia havia descrito. Alto, moreno, por volta dos 40 anos. Usava um terno escuro bem cortado e óculos de sol, mesmo estando dentro do escritório. Senhor Roberto Silva, presumo. Muito prazer. Sou Pedro Costa. Senhor Costa, sente-se, por favor. Entendo que o senhor estava procurando pelo Diego ontem. Exato. Vou direto ao assunto, senhor Silva. O menino pode estar em perigo e preciso levá-lo para um lugar seguro. Perigo? Que tipo de perigo? Pedro tirou os óculos escuros e Roberto pode ver que seus olhos eram frios e calculistas. O pai dele se meteu em negócios muito perigosos antes de desaparecer. Pessoas que não perdoam dívidas ou traições. Se elas descobrirem onde o garoto mora... Que tipo de negócios? Lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, formação de caixa 2. Antônio Santos estava envolvido até o pescoço em atividades ilegais. Roberto fingiu surpresa, mas por dentro estava analisando cada palavra. Isso é impossível. Eu conhecia o Antônio há 15 anos. Ele era uma pessoa íntegra. Senhor Silva, as pessoas mudam quando precisam de dinheiro. Antônio precisava sustentar a família e começou a aceitar propostas que não deveria. E o senhor sabe disso como? Eu trabalho para pessoas que foram prejudicadas pelas ações dele. Quando descobriram que ele tinha um filho, decidiram usar a criança para forçá-lo a devolver o dinheiro. Na sala de reuniões, Diego apertou o botão do interfone. Senhor Roberto, esse homem está mentindo. Meu pai nunca faria nada ilegal. Pedro Costa congelou ao escutar a voz do menino. O garoto está aqui? Está sim, e ele tem o direito de escutar tudo isso, já que é sobre o pai dele. Pedro se levantou da cadeira, claramente nervoso. Senhor Silva, o senhor não entende a gravidade da situação.
Essas pessoas não brincam em serviço. Que pessoas? Dê nomes, endereços. Se realmente existe perigo, vamos procurar as autoridades. As autoridades não podem ajudar neste caso. É muito maior do que o senhor imagina. Roberto percebeu que Pedro estava improvisando, tentando assustar em vez de apresentar fatos concretos. Senhor Costa, eu revisei todos os documentos financeiros da empresa dos últimos 15 anos. Não há qualquer evidência de atividades ilegais por parte do Antônio. Os documentos podem ter sido alterados ou destruídos, ou talvez o senhor esteja mentindo para encobrir o que realmente aconteceu com meu sócio. Pedro começou a andar de um lado para outro, claramente agitado. Senhor Silva, o senhor não sabe com quem está mexendo. Então me explique, quem são essas pessoas misteriosas? Como elas souberam que Diego veio me procurar? E por que o senhor está tão desesperado para levar o menino embora? Pedro parou de andar e olhou diretamente para Roberto. Porque se ele continuar fazendo perguntas, vocês dois vão acabar como o pai dele. Como o pai dele o quê? Pedro percebeu que havia dito demais. Esquece o que eu disse. Não. Explique exatamente o que quis dizer. O que aconteceu com o Antônio? Na sala de reuniões, Diego estava com lágrimas nos olhos. Carla o abraçava, tentando consolá-lo. Pedro pegou o telefone celular e fez uma ligação rápida. É ele sim. Ele e o garoto sabem demais. Vão ter que tomar as medidas necessárias. Roberto se levantou da cadeira. Senhor Costa, acho melhor o senhor sair do meu escritório agora mesmo. Eu vou sair sim, senhor Silva. Mas saiba que o senhor perdeu a chance de resolver isso de forma pacífica. Pedro saiu batendo a porta. Roberto correu para a sala de reuniões. Diego, Carla, vocês escutaram tudo? Escutamos sim, disse Carla com a voz trêmula. Senhor Roberto, eles fizeram alguma coisa com o Antônio, não fizeram? Roberto não queria assombrar ainda mais a família, mas as evidências estavam ficando claras. Não sabemos ao certo, senhora Carla, mas o que esse homem disse sugere que seu marido pode ter sido ameaçado ou forçado a desaparecer. E agora? O que a gente faz? Perguntou Diego. Agora nós vamos ter que tomar cuidado redobrado. E vamos acelerar nossa investigação. Roberto ligou para Márcia. Márcia, cancele todos os meus compromissos pelos próximos dias. E quero que você contrate uma empresa de segurança para vigiar o prédio 24 horas. Senhor Roberto, o senhor acha que eles vão tentar alguma coisa? Não sei, mas não vou correr riscos. Roberto então se virou para Diego e Carla. Vocês vão ficar em um hotel por enquanto. Não é seguro voltarem para casa. Mas, senhor Roberto, nós não temos dinheiro para hotel, protestou Carla. Eu vou pagar tudo. E vou colocar seguranças para proteger vocês 24 horas por dia. Isso é necessário mesmo? Senhora Carla, aquele homem praticamente admitiu que fizeram alguma coisa com seu marido. E agora ele ameaçou a mim e ao Diego. Não podemos subestimar essa situação. Naquela tarde, Roberto instalou a família em um hotel discreto na zona sul da cidade. Contratou 2 seguranças particulares para ficarem no lobby e orientou Diego e Carla a não saírem do quarto sem aviso prévio. De volta ao escritório, Roberto encontrou Márcia muito agitada. Senhor Roberto, aconteceu uma coisa muito estranha. O Carlos apareceu aqui há 1 hora, muito nervoso. Disse que precisava falar urgente com o senhor. Onde ele está? Foi embora quando eu disse que o senhor não estava. Mas deixou isto. Márcia entregou a Roberto um envelope lacrado com o nome dele escrito à mão. Roberto abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita. Senhor Roberto, não posso mais viver com esse peso na consciência. O senhor precisa saber a verdade sobre o que aconteceu com o Antônio. Encontre comigo hoje às 10 da noite no estacionamento do Shopping Center Norte. Venha sozinho e não conte para ninguém. Minha vida e a de minha família estão em risco se eles descobrirem que estou falando com o senhor. Carlos. Roberto releu a carta várias vezes. Finalmente, alguém estava disposto a contar a verdade. Mas o encontro parecia arriscado. Às 10 horas da noite, Roberto estava no estacionamento do shopping, aguardando Carlos. O local estava quase vazio, apenas alguns carros espalhados.
Roberto ficou dentro do próprio carro, observando movimentos suspeitos. 15 minutos depois, Carlos apareceu caminhando rapidamente entre os carros. Estava visivelmente nervoso, olhando para todos os lados. Entrou no carro de Roberto. Senhor Roberto, obrigado por vir. Tá, Carlos, me conte logo o que aconteceu com o Antônio. Não aguentamos mais essa situação. Carlos respirou fundo antes de começar a falar. Senhor Roberto, o Dr. Fernando e eu fizemos uma coisa terrível. Nós forjamos a assinatura do Sr. Antônio nos documentos de transferência de participação. Roberto sentiu o sangue ferver. Como assim forjaram? O Dr. Fernando disse que era apenas uma formalidade, que o Sr. Antônio já havia concordado verbalmente em vender a parte dele. Mas depois eu descobri que era mentira. Continue. Na verdade, o Dr. Fernando estava sendo chantageado por um grupo de pessoas perigosas. Eles descobriram que ele havia desviado dinheiro de outros clientes e ameaçaram expor tudo se ele não os ajudasse a tomar a empresa de vocês. E o Antônio descobriu isso? Sim. Ele começou a desconfiar quando viu irregularidades nos relatórios financeiros que eu preparava. Quando confrontou o Dr. Fernando, este entrou em pânico. O que aconteceu então? O Dr. Fernando contou tudo para essas pessoas perigosas. Eles decidiram que o Sr. Antônio era um problema que precisava ser resolvido. Resolvido como? Carlos baixou a cabeça, claramente envergonhado. Eles ameaçaram a família dele. Disseram que algo terrível aconteceria com a esposa e o filho se ele não desaparecesse voluntariamente. E ele aceitou? O que ele podia fazer, Sr. Roberto? Eram pessoas muito perigosas. Elas mostraram fotos da casa dele, da escola do Diego, dos lugares que a Carla frequentava. O Sr. Antônio ficou apavorado. Roberto socou o volante do carro. E vocês simplesmente deixaram isso acontecer? Sr. Roberto, eu não sabia de tudo na época. Só descobri a verdade depois, quando o Dr. Fernando ficou bêbado numa festa e contou tudo. E onde está o Antônio agora? Não sei ao certo. Sei que o forçaram a sair de São Paulo e que ele está vivendo com identidade falsa em algum lugar do interior. Mas, Sr. Roberto, tem uma coisa pior. O que pode ser pior que isso? Essas pessoas não pararam por aí. Elas assumiram o controle de várias empresas da mesma forma. O Dr. Fernando as ajudou a forjar documentos e tomar posse de sociedades que não eram delas por direito. Quantas empresas? Pelo menos 12 que eu sei. Todas com o mesmo esquema. Ameaçar os sócios menores, forçá-los a vender suas participações por valores ridículos ou simplesmente desaparecer. Roberto estava atônito. Havia sido vítima de uma organização criminosa sem nem perceber. Carlos, por que você está me contando isso agora? Porque eles vieram falar comigo ontem. Disseram que o menino andava fazendo perguntas e que eu precisava resolver o problema. Resolver como? Eles querem que eu destrua todas as evidências que sobraram e que ajude a convencer o menino e a mãe dele a parar de procurar pelo Antônio. E se você não concordar? Eles vão fazer comigo e com minha família a mesma coisa que fizeram com o Sr. Antônio. Roberto pensou rapidamente. A situação estava muito mais complicada do que imaginara. Carlos, você tem evidências de tudo isso que me contou? Tenho algumas coisas guardadas. Documentos que provam a falsificação, registros bancários, gravações de conversas. Onde estão essas evidências? No cofre da minha casa. Mas, Sr. Roberto, se eles descobrirem que estou passando isso para o senhor, não vão descobrir. Amanhã cedo, você vai até sua casa, pega tudo e traz para mim. Depois vamos pensar na melhor forma de usar essas provas. E minha família? Como vou proteger elas? Do mesmo jeito que estou protegendo o Diego e a Carla. Vou colocar seguranças para vigiar sua casa também. Carlos pareceu aliviado. Senhor Roberto, eu sinto muito por tudo isso. Eu nunca imaginei que as coisas fossem chegar a esse ponto. Carlos, o importante agora é corrigirmos os erros do passado e, principalmente, encontrarmos o Antônio. No dia seguinte, Carlos apareceu no escritório com uma pasta cheia de documentos. Roberto examinou tudo cuidadosamente. Contratos forjados, extratos bancários mostrando transferências suspeitas, gravações de conversas comprometedoras
e uma lista com os nomes de todas as empresas que haviam sido vítimas do mesmo esquema. Carlos, isso é ouro puro. Com essas evidências podemos desmantelar a organização inteira. Mas, Sr. Roberto, como vamos fazer isso sem colocar nossas famílias em risco? Vamos precisar de ajuda profissional. Conheço alguns investigadores particulares que trabalham com casos sensíveis. Roberto ligou para um antigo conhecido, ex-delegado que agora trabalhava como investigador privado. Marcelo, sou eu, Roberto Silva. Preciso da sua ajuda com um caso muito sério. Marcelo Ribeiro chegou ao escritório 2 horas depois. Era um homem de 50 anos, grisalho, com aparência séria, mas confiável. Roberto contou toda a história e mostrou as evidências. Roberto, isso é muito grande. Você está lidando com uma organização que já destruiu dezenas de empresas e famílias. Você conhece esse tipo de esquema? Conheço e já investiguei casos similares. Geralmente são grupos liderados por pessoas com conexões em cartórios, órgãos públicos e até no poder judiciário. Como podemos proceder sem colocar as famílias em risco? Primeiro, precisamos localizar o Antônio. Se conseguirmos trazê-lo de volta, teremos a principal testemunha do caso. Você acha que consegue encontrá-lo? Tenho contatos em todo o país. Com a descrição e algumas pistas, posso localizar onde ele está vivendo. Marcelo pegou a foto de Antônio que Roberto havia guardado e algumas informações pessoais. Daqui a alguns dias terei notícias sobre o paradeiro dele. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. 3 dias depois, Marcelo ligou com notícias. Roberto, encontrei o Antônio. Ele está vivendo numa cidade pequena no interior de Minas Gerais, trabalhando como mecânico com o nome de João Silva. Como ele está? Fisicamente bem, mas visivelmente abalado psicologicamente. Vive sozinho numa casa simples e trabalha numa oficina local. Os vizinhos o conhecem como um homem reservado que nunca fala sobre o passado. Ele sabe que estamos procurando ele? Ainda não quis abordar ele diretamente. Prefiro que vocês venham comigo para conversarmos pessoalmente. Roberto combinou com Marcelo que viajariam juntos no dia seguinte. Decidiu levar Diego junto, pois acreditava que ver o filho seria a melhor forma de convencer Antônio a confiar neles. Na manhã seguinte, Roberto, Diego e Marcelo pegaram a estrada para Minas Gerais. Durante a viagem, Diego estava visivelmente ansioso. Senhor Roberto, e se meu pai não quiser vir conosco? Diego, seu pai desapareceu para proteger você e sua mãe. Quando ele souber que vocês estão seguros e que temos como provar a verdade, tenho certeza de que ele vai querer voltar. E se essas pessoas perigosas descobrirem onde ele está? Por isso estamos indo buscá-lo. Não podemos deixar ele sozinho e vulnerável por mais tempo. A cidade onde Antônio vivia era típica do interior mineiro, pequena, tranquila, onde todos se conheciam. Marcelo os levou até a oficina mecânica onde Antônio trabalhava. Do lado de fora, Roberto pode ver um homem de costas mexendo no motor de um carro antigo. Mesmo depois de 6 anos, reconheceu imediatamente a postura e os gestos de seu antigo sócio. Esse é ele, sussurrou para Diego. É meu pai, disse o menino, com lágrimas nos olhos. Eles entraram na oficina. O homem se virou e Roberto viu o choque nos olhos de Antônio ao reconhecê-los. Roberto? Diego? O que vocês estão fazendo aqui? Diego correu e se jogou nos braços do pai, que ficou imóvel por alguns segundos antes de abraçá-lo desesperadamente. Meu filho, como você me encontrou? Papai, eu sabia que o senhor não tinha abandonado a gente. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Antônio olhou para Roberto por cima da cabeça do filho. Roberto, vocês não podem estar aqui. É perigoso demais. Antônio, eu descobri tudo. Sei sobre o Dr. Fernando, sobre as ameaças, sobre a falsificação dos documentos. Antônio colocou Diego de lado e olhou ao redor, verificando se havia alguém observando. Vamos conversar em lugar mais reservado. Foram até uma sala pequena nos fundos da oficina. Antônio fechou a porta e abraçou Roberto. Meu amigo, senti muito sua falta, mas vocês não deveriam ter vindo aqui. Antônio, reunimos evidências suficientes para expor essas pessoas
e recuperar tudo o que é seu por direito. Roberto, você não entende? Essas pessoas são muito poderosas. Elas têm contatos em todos os lugares. Mas agora nós também temos ajuda profissional, Roberto apresentou Marcelo, e temos provas irrefutáveis do que fizeram. Antônio contou detalhadamente tudo o que havia acontecido nos últimos 6 anos. Como havia descoberto as irregularidades, como foi ameaçado, como foi forçado a desaparecer. Eles disseram que se eu voltasse a São Paulo ou tentasse contacte a família, algo terrível aconteceria com a Carla e o Diego. Papai, a mamãe está doente, disse Diego. Ela precisa do senhor. Como assim doente? Diego contou sobre a condição de saúde da mãe, sobre as dificuldades financeiras, sobre como havia decidido procurar Roberto. Meu filho, você foi muito corajoso, mas agora estamos todos em perigo. Não, Antônio, interrompeu Roberto. Agora que estamos todos juntos e temos as evidências, podemos virar o jogo. Marcelo explicou o plano que havia elaborado. Antônio, com seu testemunho e as evidências que o Carlos nos deu, podemos montar um caso sólido. Tenho contatos na Polícia Federal que podem garantir proteção para todas as famílias envolvidas. E depois, mesmo que consigamos prender algumas pessoas, sempre haverá outros interessados em continuar o esquema. Por isso vamos expor tudo publicamente. Quando o caso virar notícia nacional, essas pessoas não terão mais como operar na sombra. Antônio ficou em silêncio por longos minutos, claramente dividido entre o desejo de voltar para a família e o medo de colocar todos em risco. Papai, a gente não pode viver com medo para sempre, disse Diego. E o senhor Roberto prometeu que vai nos proteger. Antônio olhou para o filho e depois para Roberto. Está bem, vou confiar em vocês, mas se alguma coisa acontecer com minha família... Não vai acontecer nada, Antônio. Dessa vez nós estamos preparados. No caminho de volta para São Paulo, Antônio contou mais detalhes sobre a organização criminosa. Havia descoberto que eles controlavam pelo menos 20 empresas de médio porte em São Paulo, todas adquiridas através de chantagem, falsificação de documentos ou ameaças. Roberto, eles não são apenas criminosos comuns. Tem advogados corruptos, contadores cúmplices, até juízes que colaboram com eles. Como você descobriu tudo isso? Durante esses 6 anos, mesmo vivendo escondido, continuei investigando. Queria reunir evidências suficientes para um dia poder me vingar. Mas sozinho era impossível enfrentá-los. Quando chegaram a São Paulo, foram direto para o hotel onde Carla estava hospedada. O reencontro do casal foi emocionante. Carla chorou durante vários minutos abraçada ao marido. Antônio, eu sabia que você não tinha nos abandonado. Eu sempre soube. Desculpe por ter demorado tanto para voltar, meu amor. Mas agora vamos resolver isso de uma vez por todas. Roberto reuniu toda a família no quarto do hotel e explicou o plano detalhado. Marcelo havia marcado uma reunião com agentes da Polícia Federal para o dia seguinte, onde apresentariam todas as evidências. Antônio, seu testemunho será fundamental. Você é a principal vítima e também a principal testemunha. E nossa segurança? A Polícia Federal garantiu proteção 24 horas para todas as famílias envolvidas. E assim que prenderem os líderes da organização, vocês poderão retomar suas vidas normalmente. Na manhã seguinte, no prédio da Polícia Federal, o delegado Carlos Eduardo recebeu o grupo. Depois de analisar todas as evidências, ficou impressionado com a magnitude do esquema. Senhores, isso é um dos casos de crime organizado mais elaborados que já vi. Conseguimos identificar pelo menos 15 empresas vítimas só em São Paulo. Quanto tempo será necessário para prender os responsáveis? Perguntou Roberto. Com as evidências que vocês trouxeram, podemos obter os mandados de prisão ainda hoje. Mas será uma operação complexa, pois são muitas pessoas envolvidas. E nossa segurança durante a operação? Vocês ficarão em casas de proteção até que todos os envolvidos estejam presos. A operação da Polícia Federal aconteceu na manhã seguinte. Foram presos o Dr. Fernando Carvalho, que estava no Rio de Janeiro, Pedro Costa, Carlos Mendes, que colaborou com as investigações, e mais 12 pessoas envolvidas no esquema. Durante as investigações,
Descobriu-se que o grupo havia movimentado mais de 50 milhões de reais através das empresas que controlavam ilegalmente. Além disso, foram encontradas evidências de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em grande escala. A imprensa repercutiu amplamente o caso. A história de Diego, um menino de 10 anos que conseguiu desmascarar uma organização criminosa procurando pelo pai desaparecido, emocionou todo o país. Diego virou um pequeno herói nacional, comentou Roberto lendo as notícias nos jornais. Eu só queria encontrar meu pai, respondeu o garoto modestamente. Com a prisão dos criminosos, a família Santos pôde finalmente retomar sua vida normal. Antônio voltou a ser oficialmente sócio da empresa, que agora se chamava Silva & Santos Consultoria novamente. A primeira decisão de Antônio como sócio foi demitir todos os funcionários que haviam colaborado com o esquema criminoso e contratar pessoas íntegras para substituí-los. Também implementaram uma série de medidas para garantir transparência total em todas as operações da empresa. Roberto, agora que recuperamos nossa empresa, precisamos ajudar as outras vítimas também. Como você pensa em fazer isso? Vou oferecer nossos serviços de consultoria gratuita para as empresas que foram prejudicadas. Muitas delas quebraram ou estão em dificuldades por causa do que esses criminosos fizeram. Roberto concordou completamente com a ideia. Eles criaram um programa de apoio às empresas vítimas, oferecendo reestruturação financeira e administrativa sem custo. Diego voltou a estudar normalmente, mas agora em uma escola particular que os pais podiam pagar tranquilamente. Carla finalmente pôde cuidar de sua saúde adequadamente e se recuperou completamente da anemia. 6 meses depois, a empresa Silva & Santos havia se tornado uma das consultorias mais respeitadas de São Paulo. O caso havia gerado tanta repercussão positiva que muitos clientes procuravam especificamente pelos serviços deles. Papai, o senhor está feliz agora? Perguntou Diego numa noite, enquanto jantavam em casa. Muito feliz, meu filho, e muito orgulhoso de você. Se você não tivesse tido coragem de procurar a verdade, nossa família nunca teria se reunido novamente. E eu estou orgulhoso de ter um filho tão corajoso, acrescentou Carla. Roberto, que havia se tornado praticamente um membro da família Santos, estava presente no jantar. Diego, sua coragem inspirou muitas outras pessoas. Recebi pelo menos 10 cartas de pessoas contando como sua história as encorajou a lutar por justiça em suas próprias vidas. Sério, tio Roberto. Sério. Você virou um exemplo para crianças e adultos em todo o país. 1 ano após os eventos, a empresa inaugurou sua nova sede, um prédio moderno na região da Paulista. No dia da inauguração, fizeram uma festa para funcionários, clientes e amigos. Durante seu discurso, Antônio agradeceu a todos que os haviam ajudado. Quero agradecer especialmente ao meu filho Diego, que nunca desistiu de procurar a verdade, e ao meu amigo Roberto, que teve coragem de acreditar na palavra de uma criança, mesmo quando parecia impossível. A plateia aplaudiu calorosamente. Mas, principalmente, quero que esse caso sirva de exemplo. Nunca devemos baixar a guarda contra a corrupção e a injustiça. E sempre devemos acreditar que a verdade, por mais tempo que demore, sempre prevalece. Diego subiu ao palco ao lado do pai. Eu só quero dizer uma coisa. Nunca desistam dos seus sonhos e da sua família. Mesmo quando tudo parecer perdido, sempre há esperança. A plateia se emocionou com as palavras do garoto. 2 anos depois, Diego, agora com 12 anos, continuava sendo um menino normal, estudioso e humilde. A família vivia confortavelmente, mas sem ostentação. Antônio e Roberto haviam expandido a empresa para outras cidades, sempre mantendo os mesmos valores de honestidade e transparência. Um dia, Diego chegou em casa e contou para os pais que um colega de escola estava passando por uma situação similar à que eles haviam vivido. O pai do Bruno desapareceu há 2 anos e a família dele acha que foi por causa de problemas na empresa onde ele trabalhava. Antônio e Carla se entreolharam. E você quer ajudar eles, não é? Perguntou Antônio. Posso, pai? Claro que pode, mas desta vez você vai ter a ajuda de profissionais desde o início. Antônio, Roberto e Marcelo criaram oficialmente um instituto de apoio a famílias vítimas de crimes empresariais. Diego virou o embaixador mirim do projeto,
contando sua história em escolas e eventos para encorajar outras crianças a nunca desistirem de lutar pela justiça. Vocês sabiam que, em muitas situações, são as crianças que conseguem ver a verdade mais claramente que os adultos? Dizia Diego em suas palestras. Porque nós não temos medo de fazer as perguntas certas e insistir até obter respostas. O Instituto ajudou dezenas de famílias a reencontrar parentes desaparecidos ou a recuperar empresas roubadas através de esquemas similares ao que haviam enfrentado. Em uma dessas palestras, uma menina de 8 anos levantou a mão. Diego, e se os adultos não acreditarem na gente? Então você continua insistindo até encontrar alguém que acredite. Pode demorar, mas sempre vai aparecer alguém disposto a escutar. No meu caso, foi o tio Roberto. Roberto, que assistia à palestra, sentiu os olhos marejarem. Naquele momento, percebeu como uma decisão simples. Escutar uma criança em vez de mandá-la embora havia mudado a vida de tantas pessoas. Após a palestra, Roberto conversou com Diego. Você sabia que, se eu não tivesse acreditado em você naquele dia, provavelmente seu pai nunca teria sido encontrado? Sabia sim, tio Roberto. Por isso eu sempre conto nas palestras como é importante os adultos escutarem as crianças. E você sabe por que eu resolvi escutar você? Por quê? Porque você me lembrou seu pai quando era jovem. A mesma determinação, a mesma coragem de lutar pelo que é certo. Naquela noite, durante o jantar em família, Antônio fez um anúncio. Carla, Diego, tenho uma novidade para vocês. O que é, pai? Roberto e eu decidimos que quando você fizer 18 anos, se você quiser, você vai se tornar sócio da empresa também. Diego arregalou os olhos. Sério, pai? Seríssimo. Você mostrou que tem mais caráter e coragem que muitos adultos. E se há alguém que merece fazer parte desta empresa, é você. Mas eu ainda sou criança, pai. É verdade. Mas criança que já fez mais pela justiça que a maioria dos adultos. Quando chegar a hora, se você quiser, a empresa vai se chamar Silva Santos Santos. Diego sorriu e abraçou os pais. Eu quero sim, pai. Mas quero continuar ajudando outras famílias também. Claro. Essa vai ser uma das principais atividades da empresa daqui para frente. 5 anos se passaram. Diego estava com 15 anos, estudava em uma das melhores escolas de São Paulo e continuava seu trabalho no instituto. Já havia ajudado diretamente mais de 100 famílias a resolverem problemas similares ao que eles haviam enfrentado. Em uma entrevista para um programa de televisão, o jornalista perguntou: Diego, você nunca se arrependeu de ter insistido tanto para encontrar seu pai, mesmo quando todos diziam que ele havia abandonado vocês? Nunca me arrependi, porque eu sabia no meu coração que meu pai jamais nos abandonaria. E acho que quando a gente ama alguém de verdade, a gente sente quando alguma coisa não está certa. E qual conselho você daria para outras crianças que estão passando por situações difíceis? Nunca desistam da verdade. Pode parecer que ninguém acredita em vocês. Pode parecer que estão sozinhos, mas sempre há pessoas boas dispostas a ajudar. O importante é nunca parar de procurar. E para os adultos, escutem as crianças. Às vezes nós sabemos coisas que vocês não percebem. E, principalmente, nunca deixem o medo impedir vocês de fazer o que é certo. O programa teve audiência recorde e a história de Diego inspirou a criação de vários outros institutos similares pelo país. No ano seguinte, quando Diego completou 16 anos, Antônio e Roberto fizeram uma surpresa para ele. Criaram uma bolsa de estudos em seu nome para crianças carentes que demonstrassem coragem e determinação em suas comunidades. Diego, esta bolsa vai ajudar outras crianças a estudarem e se tornarem agentes de mudança em suas famílias e comunidades, assim como você foi. Diego ficou emocionado. Pai, tio Roberto, vocês não precisavam fazer isso. Precisávamos sim, respondeu Roberto. Porque foi você quem nos ensinou que às vezes são as pessoas mais pequenas que fazem as maiores diferenças no mundo. A cerimônia de lançamento da Bolsa de Estudos aconteceu na nova sede da empresa. Estavam presentes políticos, empresários e representantes de várias organizações sociais. Durante seu discurso, Diego disse:
Quando eu tinha 10 anos e entrei naquele escritório para falar com o Sr. Roberto, eu só queria encontrar meu pai. Nunca imaginei que aquilo fosse virar tudo isso, mas aprendi que quando a gente luta pela verdade e pela justiça, as coisas boas acontecem naturalmente. A plateia se levantou e aplaudiu por vários minutos. Por isso quero dizer para todas as crianças que estão assistindo, vocês têm mais poder do que imaginam. Vocês podem mudar o mundo, uma família de cada vez, uma injustiça de cada vez. Naquele momento, Roberto olhou para Diego e viu não mais uma criança assustada, procurando pelo pai, mas um jovem líder que estava inspirando uma nova geração a lutar por justiça. Após a cerimônia, a família Santos e Roberto foram jantar juntos, como faziam toda semana, desde que se reencontraram. Diego, você tem alguma ideia do que quer estudar na faculdade? Perguntou Roberto. Estou pensando em direito, tio Roberto. Quero me especializar em crimes empresariais e ajudar mais famílias. Excelente escolha, disse Antônio. Você vai ser um advogado incrível, mas não quero parar com o trabalho no instituto. Quero continuar dando palestras e ajudando outras crianças. Claro que não vai parar, disse Carla. Esse é seu dom, filho. Você nasceu para ajudar as pessoas. 2 anos depois, no dia em que Diego completou 18 anos, Antônio e Roberto oficializaram sua entrada como sócio júnior da empresa. A cerimônia foi simples, apenas com a família e os funcionários mais antigos. Diego Santos, você aceita se tornar sócio desta empresa e se comprometer a sempre manter os valores de honestidade, transparência e justiça social que caracterizam nosso trabalho? Perguntou Roberto solenemente. Aceito, respondeu Diego, assinando os documentos. Naquele dia, a placa na entrada do prédio foi substituída por uma nova, Silva Santos & Santos, Consultoria e Instituto de Justiça Social. Durante a pequena festa de comemoração, Márcia, que continuava como secretária executiva da empresa, fez um discurso emocionado. Eu trabalho aqui há 15 anos e posso dizer que o dia em que esse menino entrou correndo naquele escritório foi o dia em que nossas vidas mudaram para melhor. Diego nos ensinou que coragem não tem idade e que a verdade sempre vale a pena. Diego agradeceu a todos e fez seu primeiro discurso como sócio da empresa. 8 anos atrás, eu era apenas um menino desesperado procurando pelo pai. Hoje, sou parte de uma empresa que já ajudou centenas de famílias. Isso só foi possível porque encontrei pessoas que acreditaram em mim quando eu mais precisava. Por isso, quero fazer uma promessa. Enquanto eu fizer parte desta empresa, nossa porta sempre estará aberta para qualquer criança que precise de ajuda, por mais improvável que sua história possa parecer. A plateia aplaudiu calorosamente. E quero agradecer especialmente ao tio Roberto, que teve coragem de escutar um menino de 10 anos em vez de simplesmente chamá-lo de maluco. Obrigado por ter mudado nossas vidas. Roberto se aproximou e abraçou Diego. Eu que agradeço, Diego. Você me ensinou que, às vezes, as maiores lições vêm das pessoas mais improváveis. Naquele momento, Roberto se lembrou da primeira vez que viu Diego, um menino pequeno com roupas simples e uma mochila surrada, declarando corajosamente que seu pai era dono da empresa. Quem poderia imaginar que aquela criança determinada se tornaria um dos jovens líderes mais respeitados do país? 6 meses depois, Diego começou a faculdade de Direito, mas continuou trabalhando meio período na empresa e dando palestras pelo país. Sua história havia se tornado um exemplo nacional de como a perseverança e a coragem podem superar qualquer obstáculo. Em uma dessas palestras, uma jornalista perguntou: Diego, você acha que se não fosse uma criança, teria conseguido os mesmos resultados? Acho que não, porque as crianças têm uma coisa que muitos adultos perdem: a capacidade de insistir na verdade, mesmo quando todos dizem que é impossível. Os adultos às vezes desistem muito rápido. E qual foi o momento mais difícil de toda essa jornada? Quando eu entendi que meu pai tinha sido ameaçado e forçado a se esconder. Naquele momento, eu percebi que o mundo podia ser muito cruel com as pessoas boas. Mas também entendi que era por isso mesmo que eu precisava lutar.
Você tem medo de que um dia possa passar por algo similar? Tenho, claro, mas aprendi que o medo não pode nos impedir de fazer o que é certo. Meu pai ficou escondido por 6 anos por medo, e entendo a decisão dele. Mas também aprendi que, às vezes, é preciso enfrentar o medo para proteger outras pessoas. Após a entrevista, Diego foi procurado por uma mulher de aproximadamente 60 anos. Filho, meu nome é Marina Silva. Eu queria agradecer você pessoalmente. Agradecer por quê, senhora Marina? Há 3 anos, meu neto de 8 anos desapareceu junto com meu filho. A história deles era parecida com a sua. Problemas na empresa do meu filho. Depois que assisti suas palestras na televisão, decidi procurar o instituto de vocês. E conseguiram encontrá-los? Conseguimos sim. Eles estavam escondidos no Nordeste, com medo de voltar. Mas com a ajuda de vocês, descobrimos quem estava por trás de tudo e conseguimos prender os responsáveis. Hoje minha família está reunida novamente. Diego ficou emocionado. Senhora Marina, essa é a melhor recompensa que eu poderia ter. Saber que nossa história ajudou outras famílias. Filho, você devolveu a esperança para muita gente. Meu neto agora também quer ajudar outras crianças, inspirado em você. Essas conversas sempre lembravam Diego do propósito do seu trabalho. Cada família reunificada, cada injustiça corrigida, cada criança que encontrava coragem para lutar por seus direitos, tudo isso justificava todos os momentos difíceis que haviam passado. Em casa, durante o jantar, Diego contou para os pais sobre o encontro com Dona Marina. Pai, às vezes eu fico pensando, se você não tivesse sido forçado a desaparecer, será que a gente teria descoberto nossa missão de ajudar outras famílias? Antônio refletiu por um momento antes de responder. Diego, eu acredito que tudo acontece por um motivo. Talvez a gente tenha passado por aquilo para poder entender a dor de outras famílias e saber exatamente como ajudá-las. É verdade, filho, acrescentou Carla. Se não tivéssemos vivido na nossa própria pele, talvez não tivéssemos a mesma determinação para lutar pelos outros. E principalmente, disse Antônio, você aprendeu desde criança que vale a pena lutar pela verdade. Isso é algo que vai carregar para o resto da vida. 10 anos haviam se passado desde aquele dia em que Diego entrou correndo no escritório de Roberto. Agora, aos 20 anos, ele estava se formando em Direito e já havia sido aceito em um programa de mestrado em Direitos Humanos. O instituto que levava seu nome já tinha filiais em 10 estados brasileiros e havia ajudado mais de 1.000 famílias. Diego continuava sendo a principal figura do movimento, mas agora contava com uma equipe de jovens advogados e assistentes sociais. Na festa de formatura, Roberto fez um discurso especial. Quando Diego entrou no meu escritório há 10 anos, eu podia ter simplesmente mandado a segurança tirá-lo de lá. Mas alguma coisa me disse para escutar aquela criança. Hoje, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Diego não só encontrou o pai, como transformou nossa empresa, nossa comunidade e inspirou um movimento nacional de justiça social. Ele provou que uma pessoa, não importa a idade, pode mudar o mundo. Quando chegou a vez de Diego falar, ele estava visivelmente emocionado. Há 10 anos eu era apenas um menino assustado que queria encontrar o pai. Hoje sou um homem formado que teve o privilégio de ajudar milhares de famílias. Isso só foi possível porque encontrei pessoas que acreditaram em mim. Quero agradecer ao meu pai, que me ensinou que família é o bem mais precioso que temos. A minha mãe, que me mostrou que o amor nunca desiste. E ao tio Roberto, que me ensinou que sempre há adultos bons dispostos a ajudar quando a gente mais precisa. Mas, principalmente, quero agradecer a todas as famílias que confiaram em mim ao longo desses anos. Vocês me ensinaram que não existe problema grande demais quando há pessoas dispostas a lutar juntas pela solução. A plateia se levantou em uma ovação que durou vários minutos. No final da festa, quando apenas a família estava presente, Antônio se aproximou do filho. Diego, tenho uma proposta para você. Que proposta, pai? Roberto e eu estamos pensando em nos aposentar parcialmente nos próximos anos. Queremos passar mais tempo com a família e viajar um pouco. Você gostaria de assumir gradualmente o comando da empresa?
Diego ficou surpreso. Pai, vocês têm certeza? Eu ainda sou muito jovem. Você pode ser jovem em idade, mas é mais maduro e sábio que muitos executivos de 50 anos, respondeu Roberto. E principalmente, você tem a confiança de todas as pessoas que trabalham conosco. E o Instituto? O Instituto vai continuar sendo a prioridade. A empresa existe para financiar e dar suporte ao Instituto, não o contrário, explicou Antônio. Diego pensou por alguns segundos. Está bem, aceito, mas com uma condição. Qual? Quero criar uma nova divisão da empresa, específica para treinar jovens como eu para identificar e combater crimes empresariais. Quero formar uma nova geração de detetives mirins. Roberto e Antônio sorriram. Perfeito, disse Roberto. Dessa forma, quando a gente se aposentar completamente, você já terá uma equipe preparada para continuar o trabalho. 2 anos depois, Diego estava oficialmente como presidente executivo da Silva Santos em Santos. Sob sua liderança, a empresa havia se tornado uma das principais referências em combate a crimes empresariais em toda a América Latina. O programa de Detetives Mirins havia treinado mais de 500 crianças e adolescentes em todo o país para identificar sinais de atividades criminosas em suas comunidades. Várias dessas crianças já haviam ajudado a desmascarar esquemas menores em suas cidades. Em uma entrevista para uma revista internacional, Diego foi perguntado sobre os planos para o futuro. Diego, você já conquistou muito em tão pouco tempo. Qual é o próximo desafio? Queremos levar nosso modelo para outros países da América Latina. Sabemos que o problema de crimes empresariais não existe só no Brasil. E na sua vida pessoal? Pretende constituir família? Claro que sim. Quero ter filhos e ensinar para eles os mesmos valores que meus pais me ensinaram. E, principalmente, quero que eles cresçam sabendo que podem confiar nos adultos ao redor deles. Qual conselho você daria para as crianças que estão assistindo esta entrevista? Nunca tenham medo de falar a verdade, mesmo quando os adultos não acreditam em vocês. Procurem sempre um adulto de confiança que possa ajudar. E lembrem-se, vocês são mais poderosos do que imaginam. 3 anos depois, aos 25 anos, Diego se casou com Ana Carolina, uma assistente social que conheceu durante um dos projetos do Instituto. A cerimônia foi simples, mas emocionante, com a presença de centenas de famílias que haviam sido ajudadas por eles ao longo dos anos. No discurso de casamento, Diego disse: Ana, você me ensinou que o amor verdadeiro é aquele que nos faz querer ser pessoas melhores e fazer mais pelos outros. Prometo que vamos construir uma família baseada nos valores de justiça, compaixão e coragem. Antônio e Carla estavam radiantes. Vê-los filho constituir família era a realização de um sonho que quase haviam perdido durante aqueles difíceis 6 anos de separação. Roberto, você se lembra quando aquele menino pequeno entrou correndo no seu escritório? Perguntou Carla durante a festa. Como eu poderia esquecer? Foi o dia que mudou nossas vidas para sempre. Quem diria que ele se tornaria tudo isso? Na verdade, Carla, eu acho que ele sempre foi tudo isso. Nós apenas demos a ele a oportunidade de mostrar quem realmente era. 1 ano depois, Diego e Ana tiveram seu primeiro filho, a quem deram o nome de Roberto Antônio, em homenagem aos 2 homens que mais influenciaram a vida de Diego. No dia do batizado, Diego segurou o filho no colo e fez uma promessa. Roberto Antônio, prometo que você vai crescer em um mundo onde sempre haverá adultos dispostos a escutar as crianças, onde a verdade será sempre mais importante que a conveniência, e onde a justiça não será privilégio de poucos, mas direito de todos. Roberto, já com cabelos completamente grisalhos, mas ainda ativo na empresa, se emocionou ao ver seu nome sendo passado para a nova geração. Diego, é uma honra que vocês tenham escolhido meu nome para o menino. Tio Roberto, se não fosse o senhor, nada disso teria acontecido. É justo que seu nome continue fazendo parte da nossa família. 5 anos se passaram. Diego e Ana tiveram mais 2 filhos, Carla Esperança e Antônio Justiça. Os nomes não eram coincidência. Diego queria que seus filhos carregassem nos nomes os valores que havia aprendido ao longo da vida.
A empresa Silva, Santos Santos, havia se tornado uma multinacional com escritórios em 12 países. O Instituto havia ajudado mais de 10.000 famílias e treinado milhares de jovens em técnicas de investigação e combate ao crime organizado. Em uma cerimônia de premiação internacional, Diego recebeu o prêmio de Jovem Líder Global em Direitos Humanos. "Este prêmio não é meu", disse Diego em seu discurso de agradecimento. "É de todas as crianças que tiveram coragem de lutar pela verdade, mesmo quando ninguém acreditava nelas. É de todos os adultos que escolheram escutar em vez de ignorar. E, principalmente, é de todas as famílias que nunca desistiram de lutar pela justiça." Na plateia, Roberto, Antônio e Carla aplaudiam com lágrimas nos olhos. 20 anos haviam se passado desde aquele dia fatídico em que um menino de 10 anos mudou suas vidas para sempre. Após a cerimônia, a família se reuniu para jantar. Os netos de Antônio e Carla brincavam no colo dos avós, enquanto Diego e Ana conversavam sobre os próximos projetos do Instituto. "Pai tem uma ideia para o futuro", disse Diego. "Conta para a gente", respondeu Antônio. "Quero escrever um livro contando nossa história. Não para me promover, mas para inspirar outras crianças e famílias que estão passando por situações similares." "Excelente ideia", disse Roberto. "Sua história precisa ser conhecida por mais pessoas." "E quero dedicar o livro a você, tio Roberto, por ter acreditado em um menino quando ninguém mais acreditaria." Roberto ficou emocionado. "Diego, você sabe que eu apenas fiz o que qualquer pessoa decente faria." "Não, tio Roberto. Muitos adultos teriam me mandado embora sem escutar. O senhor escolheu acreditar na palavra de uma criança e essa escolha mudou milhares de vidas." 6 meses depois, o livro O Menino que Não Desistiu foi lançado simultaneamente em 15 países. Tornou-se um best-seller internacional e foi adaptado para filme 2 anos depois. A renda do livro e do filme foi integralmente doada para o Instituto, permitindo a expansão dos projetos para países da África e Ásia. Na noite do lançamento do livro, Diego fez uma reflexão durante o jantar em família. "Vocês sabem o que mais me impressiona nessa história toda?" "O que, filho?" perguntou Carla. "É como uma decisão simples pode mudar tantas vidas. Se o tio Roberto tivesse me mandado embora naquele dia, eu provavelmente nunca teria encontrado vocês, pai. Milhares de famílias nunca teriam sido ajudadas. Centenas de crianças nunca teriam aprendido que podem lutar pelos seus direitos." "É verdade", concordou Ana. "Uma única escolha de bondade criou uma reação em cadeia que continua até hoje." "Por isso", continuou Diego, "sempre ensino nas minhas palestras que cada um de nós tem o poder de mudar o mundo através de pequenos atos de coragem e bondade." Roberto, agora com 70 anos, sorriu. "Diego, você sabe qual é a parte da história que mais me orgulha?" "Qual, tio Roberto?" "É saber que você se tornou exatamente o tipo de homem que seu pai sempre foi. Honesto, corajoso e preocupado com o bem-estar dos outros." O círculo se fechou perfeitamente. Antônio abraçou o filho. "Roberto tem razão. Você se tornou tudo o que eu sempre sonhei que se tornasse, e muito mais." Naquela noite, depois que todos foram embora, Diego ficou sozinho no escritório da empresa, olhando para a foto que decorava sua mesa. Ele, aos 10 anos, ao lado do pai, no dia do reencontro. Por um momento, conseguiu se lembrar perfeitamente daquela manhã de 20 anos atrás, quando entrou correndo naquele escritório com uma mochila surrada e um coração cheio de esperança. "Obrigado, Diego de 10 anos", sussurrou para a foto, "por nunca ter desistido de acreditar que o papai voltaria." Naquele momento, Ana entrou no escritório. "Ainda trabalhando, amor?" "Não. Só refletindo sobre tudo o que aconteceu." "E o que você conclui?" "Que às vezes as maiores aventuras começam com os gestos mais simples. Um menino procurando pelo pai, um adulto decidindo escutar uma criança, uma família lutando para ficar unida." Ana abraçou o marido. "E que ainda temos muito trabalho pela frente. Muitas famílias precisando de ajuda, muitas crianças precisando aprender que têm voz. É verdade, nossa missão está apenas começando." Eles apagaram as luzes do escritório e foram para casa,
onde seus 3 filhos dormiam tranquilamente, sonhando com um mundo onde a justiça sempre vence e onde toda criança tem adultos que acreditam nela. No dia seguinte, como fazia todas as manhãs há 20 anos, Diego chegou ao escritório e cumprimentou a foto de seu pai que decorava a recepção. Mas desta vez, notou algo diferente. Havia uma criança na sala de espera. Uma menina de cerca de 8 anos, com roupas simples e olhos determinados, esperando para falar com ele. Bom dia, pequena. Posso ajudar você? Senhor Diego, meu nome é Sofia. Meu irmão mais velho desapareceu há 3 meses e minha mãe acha que foi por causa de problemas no trabalho dele. Todo mundo diz que ele fugiu, mas eu sei que não é verdade. Diego sorriu. Era como olhar para si mesmo 20 anos atrás. Sofia, claro que posso ajudar você. Vamos conversar e descobrir a verdade juntos. E assim, uma nova história começava, provando que quando plantamos sementes de justiça e coragem, elas continuam germinando por gerações. Fim da história. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal, isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Diego realmente nos ensinou que a coragem não tem idade e que nunca devemos desistir de lutar pela verdade. Conta nos comentários o que mais te tocou nesta história e se você conhece algum caso parecido. Deixe seu like se você ficou emocionado e se inscreva no canal para não perder outras histórias incríveis como esta. Sua participação é muito importante para nós.